Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando algumas versões da Bíblia Sagrada. Eu quero propor para esta ocasião falar sobre os dons espirituais na vivência e na comunhão cristã. Eu vou projetar o versículo de número 1 de capítulo 12 de 1 Coríntios, que nos diz assim, na versão da Almeida Corrigida Fiel, conforme destacada acima do meu lado esquerdo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Talvez as outras três versões seguintes vai nos ajudar a aumentar o conhecimento em relação ao que foi dito. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Já a NVI, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vai praticamente dizer o mesmo com algumas palavras diferentes em relação à Almeida Corrigida Fiel. Já esta versão do Novo Testamento, que é uma Bíblia viva, vai dizer: agora, irmãos, sobre os dons espirituais, não quero que fiquem sem entender direito. É isso que a gente precisa fazer. Ter um entendimento a respeito da palavra de Deus e entender direito. Por causa de que necessário é conhecer cada vez mais e mais a palavra de Deus. Vejamos agora a natureza dos dons espirituais. Vamos fazer a leitura do versículo de número 4 até o 6, que nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O apóstolo Paulo deixa claro que, mesmo os dons sendo diversos, há um só doador. Por três vezes, essa verdade é confirmada, cada uma delas relacionando os dons espirituais a uma pessoa da Trindade. Menciona primeiramente o Espírito, depois Senhor, provavelmente numa alusão à pessoa bendita de Cristo Jesus, e por fim menciona Deus, numa referência ao Pai. É o que nós observamos falar de Deus. Pois bem, o que é interessante aqui é que Paulo usa três palavras para dons. A primeira, quando ele menciona a diversidade de dons, é harismata, que significa dons da graça de Deus. A segunda, que está no versículo de número 5, a palavra é diakoniai, que significa maneiras de servir. A terceira, no versículo 6, quando fala sobre essa diversidade de operações, a palavra é energemata, com aquele significado de energias, poderes ou atividades que o mesmo Deus, digamos assim, energiza, qualifica, capacita e inspira tudo em todos. Agora, a gente precisa fazer uma outra pergunta. Já que nós estávamos vendo até então sobre a natureza dos dons espirituais, é importante indagar o que são dons espirituais. Diante das três palavras acima, podemos concluir que dons espirituais são capacidades concedidas pela graça e pelo poder do Espírito Santo que habilitam as pessoas para serviços específicos na igreja e no reino de Deus. Observe que não é a capacidade em si, nem uma função ou ministério. Todavia, a capacidade que qualifica uma pessoa para o ministério, isto é, para o serviço cristão. Vamos agora observar o versículo de número 7, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A ideia aqui é que cada dom
é dado visando o bem de todos, é para o bem comum, para o benefício de todos, para a utilidade de todas as pessoas da igreja. Mas vamos por parte. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Cada crente em Jesus é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. É concebível que o Espírito Santo possa usar os talentos naturais, mas os dons do Espírito Santo expressam a habilidade específica no desenvolvimento da capacidade individual de cada crente para realizar o trabalho de Deus. E isso é muito importante, porque não é o simples uso de habilidades como talentos naturais. Uma coisa é talento, outra coisa são dons espirituais. Vamos falar sobre o que são talentos mais à frente. Mas nesse primeiro momento, nós temos que compreender que os dons espirituais se expressam de forma externa. Como expressões, devemos assim compreender que são capacidades para serviços, não são sinais ou fenômenos emocionais, os quais a gente já mencionou logo na introdução deste vídeo. Os, é, Tem um texto que é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim as que não se veem, porque as que não se veem são eternas, diz a palavra de Deus. Já os dons espirituais são diversos e externos, para servir na igreja local, a igreja local, inclusive, de modo que a mesma se torne um corpo completo de Cristo. Isso pode ser observado no dia a dia. Por outro lado, o que a gente verifica? Que nem todos estão comissionados para o mesmo serviço ou para a mesma responsabilidade. O Espírito Santo concede, de acordo com as necessidades de cada igreja, os dons espirituais para que os membros venham exercê-lo para a edificação da igreja. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o que nos diz a palavra de Deus. Já vimos a natureza dos dons espirituais, o que são dons espirituais, mas outra pergunta importante precisa ser feita e obtermos uma resposta. O que são talentos? Talentos naturais. É preciso estabelecer a diferença entre talentos e dons espirituais. Talentos são aptidões naturais que já vêm com o código genético de cada indivíduo. O pai é músico, o filho é músico. A aptidão é transmitida, por exemplo, de pai para filho geneticamente. Também pode ser considerado talento aquela aptidão adquirida através do aprendizado, do conhecimento científico, mas este, neste caso particular, não há o fator genético. Deus pode usar os talentos naturais de uma pessoa e complementá-los com um determinado dom. É o que nós aprendemos na vivência cristã. Não obstante estas coisas, a distinção entre dons e talentos naturais, precisamos agora caminhar para entender o propósito dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais. Deus sempre tem um propósito em tudo que ele faz. Ele não realiza nada aleatoriamente. Os seus planos são ordenados, definidos dentro do seu caráter, da sua justiça, do seu infinito amor. E Paulo diz categoricamente que todos os dons existem para o crescimento sadio da igreja local, e não do indivíduo que possui o dom, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 12. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós já vimos exatamente isto. Observe proveito comum para o que for útil, para o bem comum, para o benefício de todos, de acordo com as versões aqui apresentadas. Vamos atentar para as expressões para a edificação do corpo de Cristo e para o proveito comum. Ambas claramente demonstram que o Espírito Santo distribui os dons objetivando a edificação da igreja.
não existe nenhum dom que seja diretamente para edificação pessoal, isto é, para edificar apenas o indivíduo. Enfim, neste vídeo vimos tanto a natureza dos dons espirituais, o que são dons espirituais, vimos também o que são talentos e, sobretudo, o propósito dos dons espirituais. Espero que esse vídeo seja realmente útil para você que aprecia a palavra de Deus, se debruça sobre ela para assimilar cada vez mais e mais, ciente de que nós nunca vamos esgotar o assunto. Mas aprove a Deus que esse vídeo fosse feito para que você, nesse exato momento, visse com seus próprios olhos e pudesse refletir um pouco mais sobre a palavra dele. Que Deus possa abençoar sua vida grandemente. Que você possa ter ciência, noção do dom que recebeu, certo de que deve ser usado para a edificação da igreja, por sua vez, para a glória de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.